Olha, todo mundo já ouviu falar da quaresma, né? Para muita gente, é aquela época do ano em que, de repente, um amigo ou colega para de comer chocolate ou some das redes sociais. Mas a verdade é que tem muito mais coisa por trás dessa tradição antiga. Hoje, a gente vai desvendar o que a quaresma realmente significa, bem além dessas penitências mais comuns. Então, a grande pergunta é essa, né? Será que a coisa toda se resume a um teste de força de vontade contra o chocolate? Bom, essa é a imagem mais moderna que a gente tem e é um ótimo ponto de partida. Mas a história completa, ela é bem mais rica e profunda. Vamos direto ao ponto. O verdadeiro propósito da quaresma não é sofrer por sofrer, sabe? Na verdade, é um período de preparação para a Páscoa. E a Páscoa é simplesmente a festa mais importante do cristianismo, que celebra a ressurreição de Jesus. Pensa nisso como um tipo de treinamento espiritual para o grande evento do ano. Oficialmente, a quaresma, que vem do latim quadragésima, que significa 40º dia, se baseia em 3 pilares. A oração, para fortalecer a relação com o divino, o jejum, para disciplinar o corpo e a vontade, e a esmola, ou caridade, para servir ao próximo. São esses 3 elementos, juntos, que formam a base de tudo. Mas por que exatamente 40 dias? Esse número não foi escolhido por acaso, de jeito nenhum. Ele aparece várias e várias vezes na Bíblia como um tempo de prova, de purificação e de transformação. É quase como um padrão, um modelo de preparação. E o mais interessante é ver como esse número ecoa através do tempo. Pensa só, foram 40 dias de dilúvio antes de um mundo novo surgir. 40 anos no deserto antes de chegar à Terra Prometida. 40 dias para Moisés no Sinai antes de receber a lei. E o ponto principal, os 40 dias de jejum de Jesus antes de começar sua vida pública. Cada um desses eventos foi um preparo para algo transformador. A Quaresma se inspira diretamente nisso. E agora vem uma curiosidade que talvez surpreenda muita gente. Se a gente pegar um calendário e contar os dias da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, o resultado dá mais de 40. E aí, como é que essa matemática funciona? A resposta está em como se conta. Na tradição ocidental, como a católica, os domingos não são considerados dias de penitência. Eles são vistos como pequenas celebrações da Páscoa toda semana. Por isso, para chegar nos 40 dias de jejum, o período total acaba sendo de 46 dias. Já na tradição oriental, a contagem é direta, inclui os domingos. Só que a Semana Santa é tratada como um período separado, com um jejum ainda mais intenso no final. E isso nos leva a um ponto super fascinante. Mesmo que o objetivo final seja o mesmo, se preparar para a Páscoa, as práticas da Quaresma podem variar bastante entre as tradições cristãs do Oriente e do Ocidente. Essa tabela mostra as diferenças de um jeito bem claro. No Ocidente, o jejum é mais flexível, focado em sacrifícios pessoais. Já no Oriente, ele é bem mais rigoroso. É praticamente uma dieta vegana bem estrita. Até a atmosfera é diferente. O Ocidente tira o aleluia para criar um clima mais sóbrio, enquanto o Oriente vive uma tristeza alegre, em que a penitência nunca perde de vista a alegria da ressurreição que está chegando. Essa citação resume bem o rigor do jejum ortodoxo. Não é só sobre cortar um luxo, sabe? É uma disciplina corporal e espiritual bem mais abrangente, que muda a rotina diária de verdade. Agora vamos ver como um daqueles 3 pilares que a gente falou, a caridade, ganha uma forma única e muito poderosa aqui no Brasil. Como é que a Quaresma pode se transformar de um ato pessoal em um motor de mudança para a sociedade? A resposta, no Brasil, é a campanha da fraternidade. Ela foi criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e basicamente pega aquele pilar da caridade e eleva ao nível nacional. A cada quaresma, um grande problema social do país é colocado no centro do debate. E essa campanha evoluiu muito com o tempo. Ela começou com um foco mais interno, na renovação da própria igreja. Mas, ali pelos anos 70, ela se voltou para fora, para as grandes questões sociais do Brasil, como desigualdade e injustiça. Hoje, ela discute temas complexos e super atuais que afetam a vida de todo mundo. Para ter uma ideia do alcance disso, vamos ver uns exemplos bem rápidos. Em 1985, o tema foi a fome. Isso colocou um problema estrutural do país em evidência e chamou todo mundo à ação. Já em 2004, o foco foi a água, discutindo questões ambientais e o acesso a esse recurso tão vital como um direito humano básico. E em 2019, o tema foi políticas públicas. Isso mostra que a participação como cidadão e a busca por justiça no sistema também são uma forma de fé e caridade. Certo, mas a pergunta que fica é: isso gera um impacto real?
A resposta é sim. Olha só esse dado. 60% de todo o dinheiro arrecadado na coleta do Domingo de Ramos fica na própria diocese para apoiar projetos sociais locais. Isso conecta a doação da comunidade diretamente com a transformação da sua própria realidade. E a gente termina com essa pergunta para refletir. A Quaresma, como vimos, vai muito, mas muito além de só abrir mão de alguma coisa. Pode ser uma jornada que começa com um sacrifício pessoal, como o do chocolate, e termina numa ação coletiva que quer transformar a sociedade. Como é que um tempo de silêncio pode se tornar uma força tão poderosa para a mudança? Talvez a resposta esteja na ideia de que olhar para dentro nos move a agir para fora.